mais me impressiona nessa palavra é que Davi, ele não estava sentado na mesa com os irmãos dele, nem com a família dele. Enquanto a família dele estava lá tendo com o profeta, Davi não estava lá. E o Senhor falou assim para mim: fala sobre rejeição. Porque imagina como Davi, ele se sentia. Por exemplo, vou dar um exemplo para simplificar. Tem visita na sua casa e ninguém te chama para comer, para participar daquela mesa. Eu fico imaginando Davi, o que ele pensava. Isso eu vi como uma forma de muita rejeição. Porque o pai chamou o inteligente, chamou o sábio, chamou todos os filhos dele. Só que Davi não foi chamado. Quer dizer, para o próprio pai dele, ele não tinha condição de ser ungido. Nem o pai de Davi acreditava nele. Né? Isso é muito triste, irmãos, quando nem a nossa família acredita em nós. Mas isso acontece muito, E quando Deus estava ministrando no meu coração, eu lembrei de Jabes. Né? Não sei se vocês conhecem essa história, mas eu já preguei aqui na igreja, acho que foi a minha primeira pregação aqui. Irmãos, Jabes, como a mãe dele teve muita dor para ter ele, a mãe dele colocou o nome dele assim: aquele que me causa dor. E Jabes, ele também passou a vida dele todinha sendo desprezada, porque o próprio nome dele já trazia essa rejeição. Já pensou? Dor, vem cá. Imagina uma pessoa chamada Dor. E eu pude lembrar dessa história quando eu estava pensando em Davi. Porque Davi também ele era rejeitado pela família dele. E o primeiro núcleo que a gente tem quando a gente nasce é a nossa família. Então, se a nossa própria família não aceita, como que a gente vai ser aceito pela sociedade? Como que a gente vai ser aceito por outras pessoas se nem a nossa própria família nos aceita? E o Senhor, Ele quer falar conosco aqui hoje. Porque a gente precisa, irmãos, se livrar desse espírito de rejeição. Porque se Deus deixou na palavra, é porque nós precisamos aprender. E tem muitas pessoas, e eu creio que tem pessoas aqui hoje que sofrem rejeição, que já sofreu rejeição. E a rejeição, irmãos, é uma ferida que ela traz história. A pessoa, ela carrega essa rejeição com ela. Se Davi não se incomodasse com o fato de ninguém chamar ele para comer, ele mesmo falava: ninguém me chamou, mas eu tô aqui. Não é? Mas ele não foi. Muitas vezes a gente rejeita, mas muitas vezes a gente é rejeitado. Só que quando a gente rejeitar, a gente tem que ter em mente que às vezes a gente pode estar causando um trauma naquela pessoa que a gente rejeita. Então, irmãos, quem tem filho, preste muita atenção no que faz com os seus filhos. Porque o que você fizer hoje, ele vai levar o resto da vida com ele. Você que é pai e mãe, você pode determinar o futuro do seu filho através das suas atitudes. Se você for rejeitar os seus filhos, o seu filho vai crescer rejeitado e ele vai levar esse espírito de rejeição por muitos anos. Através das nossas ações, vai determinar o que o seu filho vai ser, o que as pessoas na sua volta vai ser futuramente. Então nós temos que pedir sabedoria do céu para a gente lidar com pessoas, porque não é fácil lidar com pessoas, não é fácil, é muito difícil, porque cada um tem a sua educação, cada um. Davi, eu sinto que ele também não se sentia amado pelos irmãos dele e pelo pai dele, porque senão na hora mais importante ele estaria lá, né? Ele estaria junto com a sua família, mesmo que não fosse ele que fosse ungido, ele queria participar, ele queria estar junto, né? Quando vocês recebem uma bênção, eu me alegro também, eu quero estar junto, eu quero comemorar junto com vocês. E Davi também, eu tenho certeza que ele queria partilhar a bênção dos irmãos.
Só que ele não estava, ele não foi chamado, ele não foi mencionado e nem pensaram que ele poderia ser ungido rei. Quando as pessoas elas não lembram de você, Deus lembra. O que a palavra diz? Que pode a mãe esquecer do seu filho, mas o Senhor ele não esquece de você. Então, irmãos, Deus ele quer nos trazer essa manhã para falar que nós somos amados por Ele. Que embora a gente tenha sofrido rejeição na nossa vida, mas Deus ele não nos rejeita. Ele quer nos fazer crescer. E se você está passando por alguma luta, não é para você morrer nessa luta, é para você crescer, para você amadurecer, para você estar diante de Deus. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, por que Deus permitiu isso? Mas Ele permitiu porque nós precisamos crescer. Porque se Ele não permitir, nós não vamos amadurecer. Igual Davi, Deus poderia não ter permitido que a família desprezasse ele. Só que aí ele não ia ser rei, né? Então a gente precisa encarar as nossas tribulações como um treinamento do Senhor para que a gente possa estar firme. Um treinamento, irmãos, dói muito. É fácil, é dificílimo, mas nós precisamos nos levantar e lutar. E é naqueles dias que a gente não tá com vontade de louvar, que a gente tem vontade só de chorar, é que a gente tem que se levantar e se fazer firme. Não é proibido chorar. Eu sou uma pessoa que eu choro muito. Só que eu tô de pé. E vocês também precisam ficar de pé. Mesmo chorando, que a Bíblia diz, chorando e carregando seus molhos, voltará com cânticos de alegria. Né? Então a gente precisa saber que tudo isso que nós estamos passando tem um objetivo. Não é porque Deus quer fazer você sofrer, é porque tem um objetivo. E lá na frente você vai saber qual é o objetivo. Eu creio, irmãos, que tem muitas pessoas aqui rejeitadas pela família, porque o Senhor ele me falou isso. Mas tem vitória lá na frente. Tem vitória lá na frente. E eu quero que vocês recebam essa palavra. Davi foi ungido, certo? Quando já chamaram todos os filhos, que não tinha mais ninguém, aí falaram, então eu quero ver o seu filho. Quando Deus quer te honrar, irmãos, não importa a situação. Ele fala assim, vai lá buscar ele e eu não vou sair daqui enquanto ele não chegar. Ninguém vai comer se ele não estiver aqui. É isso que o Senhor faz conosco. Davi, depois da unção, aí ele foi chamado, né, e ele foi ungido. Depois da unção, o que Davi foi fazer, irmãos? Depois que ele já tinha sido ungido, que o profeta já tinha falado, vai ser rei, né? Já estava determinado o futuro de Davi. O que ele foi fazer? Apacentar as ovelhas. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: Deus ele dá o destino. Às vezes o profeta chega em você e fala assim, você vai ser isso. O profeta ele só está determinando o seu destino. Mas se você se perder na caminhada, você não vai chegar. O profeta ele indicou o destino. Aí Davi, em vez dele, vamos supor que Davi, em vez dele apacentar as ovelhas, ele falava assim, agora vocês não falam mais comigo não, que eu sou rei. Agora, vocês me desprezaram, nem tô aí pra vocês, que agora eu sou rei. Se ele deixasse o orgulho tomar conta dele por conta do que Deus tinha feito, ele não ia chegar lá, irmãos. Porque assim, muitas vezes Deus fala até pra ver a nossa atitude diante de Deus. Porque às vezes Deus fala assim, Deus vai te honrar. Eu tenho certeza absoluta que Deus
várias vezes. Mas aí o que vocês vão fazer com essa informação? Agora não fala mais comigo não, que eu sou honrada de Deus. Eu não quero mais. Sou ungida, Deus vai me honrar e eu não quero mais papo com ninguém. Agora eu sou diferente. Não é assim, irmãos. Você vai ter que voltar com essa promessa e continuar a fazer o que você estava fazendo. Você vai ter que continuar. Porque isso é para nos ensinar. Davi, ele não saiu da unção e foi pro trono. Davi, ele saiu da unção e ele continuou com o seu trabalho, apacentando as ovelhas. E não era muita ovelha não, irmãos, era poucas. Ele estava vivendo uma vida rejeitada e ele continuou na vida rejeitada. A Bíblia fala assim, para cada dia de vergonha, tereis dupla honra. Então, para você ter dupla honra, primeiro você precisa passar no caminho da vergonha. Não é fácil. E Davi, ele foi envergonhado com aquela situação, né? De chegar na casa do pai dele e chamar todos os irmãos e os irmãos não chamarem ele, ninguém chamar ele. Eu queria falar um pouquinho também sobre a gente continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Você precisa agarrar aquilo que Deus te deu para fazer. Se é para você ir para a igreja, seja o melhor irmão da igreja. Se Deus te chamou só para estar numa igreja, seja o melhor. Chegue no horário, seja diligente, seja o melhor. Se Deus te chamou para orar, seja o melhor intercessor da igreja. Porque na hora certa, irmãos, a honra vem. E quando ela vem, ninguém pode impedir. E o que o Senhor está falando nessa manhã para nós é que Ele quer dar dupla honra. Porque eu acredito que todo mundo aqui já passou pelo caminho da vergonha, né? Da rejeição, da humilhação. Mas o que Deus tem para nós é dupla honra. Mas a gente não pode se perder na caminhada. Né? A gente não pode falar assim, Deus vai me dar dupla honra, então eu não quero mais ir para a igreja, que Deus vai me honrar. Eu não quero mais fazer isso porque Deus vai me honrar. Não é isso, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Não se trata disso. Não é sobre isso. Nós precisamos agarrar aquilo que Deus nos dá. Se é para abrir a casa, para fazer culto, então eu vou receber os irmãos com muita alegria. Se é para dar uma carona para o irmão, eu vou deixar ele na porta da casa dele. É sobre você fazer as coisas com excelência. Não é você dar uma carona e largar a pessoa lá no meio do nada para a pessoa pegar um ônibus meia-noite. Nós precisamos aprender, irmãos, a fazer as coisas com excelência. Porque na hora certa, a honra vem. Quando você está no seu trabalho, faça as coisas como se você estivesse fazendo para Deus. Porque é ali, fazendo o que você tem que fazer, que Deus vai te honrar. O que é para ser feito, você precisa fazer o que é para ser feito. Bem feito, como se você estivesse fazendo para Deus, que Ele vai te honrar. E embora seja a mesma palavra, mas quem estava lá sabe que está diferente, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A cada manhã, quando nós nos levantamos, a misericórdia de Deus já se renovou. E vai continuar se renovando. A gente aprenda a fazer as coisas com zelo. Amém? Então, glória a Deus. Espero que esse vídeo tenha sido inspirador para você. Se você se identificou com essa pequena mensagem, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar. Deus abençoe. Até mais!